Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast, o seu parceiro de conteúdo, tornando as suas horas de embalagem de trânsito muito mais produtivas. E no bate-papo de hoje, eu falo aqui com um camarada que não é vendedor de curso, de treinamento, de mentorias, ele é um cara que está mais nos bastidores, é o dono de uma operação grande no segmento automotivo, segmento que é grande no Mercado Livre, e ele vai trazer para vocês aqui um pouco da visão do outro lado, dos desafios que ele enfrenta. Não é só vender, como que ele faz essa gestão, como é que é a parte de SKU, tudo isso é uma coisa que se você não vende bastante, você vai enfrentar assim que você passar a vender bastante. Então, muito obrigado, Kaique, pela presença. Pô, valeu. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal, expondo um pouco das nossas dificuldades do dia a dia e ver que nem tudo são flores, né? A gente passa nas nossas dificuldades, mas a recompensa vem. É isso aí. E quando você começou no Marketplace, você já começou no automotivo já ou você pastou um pouquinho? Sim, no Marketplace eu comecei no automotivo, né? Mas eu comecei a empreender, não foi nessa área. Eu comecei na área de serviço, no ramo automotivo mesmo. E aí quando eu comecei a estudar um pouco sobre escala e vi que a parte de serviço não ia me levar onde eu queria. Não que não dê para ganhar dinheiro com serviço, muito pelo contrário, dá para ganhar dinheiro também. Mas é muito mais difícil de escalar, assim como diferente do produto, né? Da venda de produto, principalmente através de Marketplace. A gente sabe que tem uma facilidade maior em escala. Não é fácil, é trabalhoso também. Porém, é mais possível do que o serviço, né? Você sabe que eu não sou muito especialista do segmento automotivo, mas eu vendo produto do automotivo também. Um produto que eu vendo é a câmerazinha de ré. Câmerazinha aquela baratinha, que é uma borboletinha que a pessoa coloca em cima da placa ali. Funciona bem, vende bem o produto. Inclusive, eu compro lá no Way, que é fornecedor meu, de outras pessoas, outros sellers grandes. E por que eu gosto de comprar no Way? Porque, puxa, tem qualidade no produto, tem atendimento bom, tem preço e principalmente profundidade de estoque. Não vai deixar a gente na mão. Você que quer um fornecedor de qualidade e de confiança, vou deixar aqui o Instagram dele, o Way Import Oficial e o WhatsApp na descrição para você chamar lá. Só lembra de falar que você veio pelo podcast do Avante Pro, que ele vai te atender lá muito bem, beleza? E voltando aí pro segmento do automotivo, eu particularmente gosto, inclusive, de trabalhar com esse segmento, apesar de eu trabalhar com poucos SKUs. Hoje o que eu tenho mais expressividade é a câmerazinha de ré. Mas eu sei que é um segmento gigantesco no Mercado Livre. Hoje é o maior, né? Ele ocupa praticamente metade da fatia do Mercado Livre. Só que aquilo, você quer trabalhar nesse nicho, se prepare para trabalhar com muito SKU, principalmente se você for nichado. No seu caso, por exemplo, você trabalha com um que você não é nichado 100% nesse ramo, né? Mas no meu caso, que sou nichado, hoje eu tenho uma empresa que foca somente nisso, hoje a gente fala aí em torno de 1.500 SKUs e crescendo, porque toda hora tá saindo o lançamento, né? E você tem só venda online? Tem loja física também? Não, hoje a gente tem mais de uma frente, né? A gente tem a frente de serviços, a gente tem a frente de educação, onde a gente ensina o profissional que quer entrar nessa área. E falando em venda de produto, a gente vende através dos maiores marketplaces, que é Mercado Livre, Shopee, estamos caminhando na Amazon, Olist, Magazine Luiza, e temos também a loja física, né? Que muita gente faz o caminho de loja física e depois online e-commerce. Eu fiz o caminho inverso. Sim. Eu comecei no e-commerce, eu comecei no marketplace e depois, quando não cabia mais estoque na minha casa, aí eu abri a loja física. Você já tinha um lugar para colocar seu estoque e falou, já vamos abrir então uma loja física também, porque o estoque é o mesmo. Então... Exatamente. Então, minha esposa começou a reclamar do cheiro de produto na minha casa, eu acho que agora é a hora de eu ir para um espaço dedicado a isso. Aí veio a loja física. E o que você acha que é o que fez a sua jornada despontar? O que você acha que fez o seu jogo virar e sair de um... Comecei a vender pequeno, como todo mundo começa, e ficar do tamanho que você ficou? Cara, primeiro que o que fez meu jogo virar, não só em vendas, mas na vida, foi a frustração. Então eu acho que a gente tem que ver a frustração como um combustível, né? Porque pra mim era frustrante eu ter uma família em casa, chegar, a mulher falar, vamos pedir um negócio diferente hoje pra comer. Você fala, pô, agora não dá, a grana tá curta. Então, nesse momento, foi o momento que eu sentei com a minha esposa, falei pra ela, Mauriciana, eu vou faltar como marido, eu vou faltar como pai, mas eu vou mudar a nossa vida. E aí, nesse ano, eu vi a minha filha só dormindo.
mas mudou meu game. Eu entreguei 1 ano da minha vida pro negócio para daqui para frente. Você caiu de cabeça cedo pra operação, voltava à tarde. Exatamente. E você começou tocando tudo sozinho? Tocando tudo sozinho. Eu vim ter o primeiro funcionário, a gente já faturava mais de 150 mil por mês. Cara, você tocou sozinho até 150 pau de Isso, faturamento. até 150 pau de faturamento e cerca de 500 e poucos SKUs. Caramba. Então, eu saía de casa às 6 horas da manhã e eu ficava até 3 da manhã, mais ou menos. Embalava full e dava entrada no material no sistema, porque desde pequenininho, desde 10 SKUs, eu sempre fiz tudo muito bonitinho no sistema. Porque uma coisa que eu aprendi é, você quer ser grande? Haja como grande desde pequeno. Então o grande é organizado, o grande faz certinho, vamos fazer assim desde pequeno. E hoje que a gente tem bastante SKU, bastante boleto para pagar, bastante coisa para se organizar, é muito mais simples, porque tá tudo sistematizado, tudo bonitinho desde o início. A parte de organização de SKU, de estoque, de faturamento, expedição, roda redondo. Redondo. E a gente compartilha o mesmo estoque para loja física e todos os marketplaces. Olha. E roda 100% redondo. E o que você tem de desafio hoje no seu dia a dia? Cara, hoje meu desafio maior é pessoas. Treinar pessoas. Porque, assim, a gente não tem uma escola que te ensina a lidar com pessoas e até lidar com você mesmo, né? Então, uma dificuldade muito grande minha no crescimento foi a falta de confiança em delegar as coisas. Achar que ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço. E às vezes você vai soltando as atividades e vê que a pessoa faz a atividade melhor do que você faria. Então, aos poucos, eu tô me adequando a isso, né? Hoje tô até mais tranquilo. Eu lembro da minha primeira vez que eu larguei a empresa, acho que tava com uns 3 anos de empresa, e eu fiquei 1 semana fora, pela primeira vez. Cara, eu voltei com o braço dormente, a cabeça tremendo e fui pro hospital, achei que eu tava tendo um treco. E aí o médico perguntou pra mim, você precisa de férias, você tá trabalhando demais. Eu falei, mas eu tava de férias. Mas o que você faz? Eu tenho empresa. Ele, então tá aí, já foi na empresa, vê se tá tudo bem? Pô, não fui. Vai lá, vê se vai parar o sintoma. Batata. Eu fui pra empresa, tava tudo certo bem. E parou os sintomas. Agora, hoje, isso já fazem 2 anos, hoje, com a operação rodando muito melhor, um time mais bem treinado. Confiável. Eu voltei ontem de viagem, fiquei 12 dias fora, fiquei tranquilo, voltei, tá tudo quase 100% nos conformes, né? Aquela organização, uma coisinha ou outra podia estar melhor, mas não me estresso mais. Você já sente muito mais confiança para poder deixar a equipe tocar toda a estrutura. Exato. Eu ouvi uma frase uma vez que a empresa, eu acho que ela é igual a uma criança, né, cara? Se nos primeiros anos ela vai depender muito de você, mas se ao passar dos anos ela continuar dependendo muito de você, ela tem alguma deficiência. Sim. Então, conforme a sua empresa vai crescendo, ela tem que ir se tornando independente, assim como um filho. Uhum. Então, se não está se tornando assim como um filho, é porque tem alguma deficiência. Sim. E agora, falando mais do segmento automotivo, que é tão grande assim no Mercado Livre, o que você acha que são os desafios de se vender no segmento? Cara, o maior desafio é que, assim, por ser a maior fatia do bolo, é a fatia com maior concorrência, né? Então, é uma guerra de foice cega lá dentro. Só que o que a maioria não entende é que o segredo não tá na venda. Então, o pessoal fica brigando por preço na venda, quando você devia estar brigando era com o seu fornecedor por comprar bem. O segredo não é vender bem, o segredo é comprar bem. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu consegui desempenhar um papel muito melhor. E achar maneiras de se diferenciar e aumentar a margem. Como kit, por exemplo. Às vezes ali um brinde, que você coloca esse brinde na precificação, entendeu? Só que ele vira um brinde diferencial. Então, por ser um meio muito concorrido, você tem que achar ferramentas ali para se diferenciar, porque senão não cresce. Entendi. E no seu ramo... no seu segmento, eu acredito que qualquer segmento, o relacionamento com o fornecedor que é extremamente importante. No seu ramo, pela concorrência, deve ser muito mais. E você compra de grandes empresas. Como é que você faz para desenvolver um relacionamento com o seu fornecedor se às vezes você não consegue falar com o dono? Cara, é difícil. Se você não tem acesso ao dono, tenha um bom relacionamento com o vendedor. Porque o próprio vendedor, ele tem ali, dentro do budget dele,
uma margem de desconto que ele seleciona para quem que ele vai dar, ele tem uma bonificação que ele seleciona para quem ele vai dar. Então, às vezes, você não precisa ter contato direto com o dono, principalmente de grandes indústrias que faturam aí 60, 70, 80 milhões por mês, dificilmente você vai ter contato com o dono. Então, trate bem o vendedor, porque aquele cara ali vai fazer a diferença para você, entendeu? Para ele ser verdadeiro com você, falar às vezes até número de estoque da empresa, para você entender como está o mercado. Então, relacionamento com o vendedor é tão importante quanto o relacionamento com o dono. E como é que você constrói um relacionamento com o vendedor assim? Você tem alguma dica para passar para a galera? Cara, eu procuro assim... O que você faz? Eu procuro assim, sempre ser, não só com vendedor, mas com qualquer pessoa, ser interessante sem ser interesseiro. Eu gosto muito dessa frase. Legal. Tratar bem, conversar bem ali, ser aberto com o cara e ajudar ele quando ele precisa. Porque chega no final do mês... O cara tem que bater meta. O cara tem que bater meta. Ou no final da semana, chega na sexta, ele tem que bater meta. Pô, Kaique, você não consegue me ajudar? Às vezes você tá com o estoque cheio daquela mercadoria, mas é uma mercadoria que você tem em giro, que vende o ano inteiro, e você tem fluxo, ou de pagamento, ou de caixa. Pô, ajuda o cara. Compra ali uma quantidade maior pra conseguir o cara bater a meta, ele vai lembrar de você. E uma mão lava a outra, depois ele vai retribuir, pô. É isso aí. Então, a dica pra galera aí, você pode comprar do seu vendedor e também você vai em algum momento ajudar seu vendedor. Você sabe que até o gerente do banco que cuida da minha conta, de vez em quando ele, pô, tô precisando bater uma meta aqui, alguma coisa. Às vezes nem é um produto financeiro que eu preciso. Às vezes muitas vezes eu falo não, mas algumas vezes eu já falei sim. E ele me abriu oportunidades para pegar investimentos melhores, pegar taxas melhores de empréstimo. Então, você realmente tornar a parada uma via de duas mãos. Não Exato. É só você que obtém o benefício, você tem que ajudar de alguma maneira. Exato. Teve uma mudança significativa também que eu senti nas minhas negociações, foi depois que eu construí um escritório, cara. Parece ser algo simples. Mas antes, como eu falei, eu fui para a loja física. E aí eu mantinha meu estoque logo que eu mudei nas prateleiras. Depois eu desativei um dos banheiros e virou um dos banheiros meu estoque. Depois já não dava mais, eu aluguei a casa do fundo da empresa, quebrei uma parede e... É uma casa de 3 cômodos e o estoque passou a ser lá. Depois ficou pequeno e a gente alugou um galpão de quase 400 metros quadrados do lado. Assim, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Vagou um galpão do lado e a gente foi para esse galpão de quase 400 metros. E até chegar essa etapa do galpão, eu atendia os meus fornecedores na loja. A minha mesa ficava na loja. Então, às vezes o cara chegava ali, a gente negociava e tudo mais. A partir do momento que eu fui pro galpão, eu construí um escritório para mim, bonito, climatizado, mesona, tal, prateleira, coisa bonita, e ele é no subsolo do meu galpão, ou seja, tem que passar por todo o galpão para depois chegar no meu escritório. E aí o que eu percebi? Não foi nenhum nem 2 episódios que isso aconteceu. Fornecedor novo chegando na loja, porque como a gente é um dos maiores do meu nicho no Mercado Livre, a pessoa chega pelo meu nome, no meu CNPJ e no meu contato ou no meu endereço. Então o fornecedor bate na minha porta, como eu tenho loja física. Sim. Aí eu já logo chamo pra tomar um café no meu escritório. A gente começa a conversa ali na loja, tal, é de uma forma. Na hora que entra na operação, o cara vê aquela infinidade de caixa. Desce, chega no escritório. Então, mas é que... Sabe aquela tabela que eu te falei? A gente tem uma tabela diferenciada aqui. Porque ele passou por toda a operação, ele viu que ele não tá falando com ninguém que é pequeno, porque falar... Até papagaio fala. Você vai falar pra ele que faz, que acontece, mas se ele não vê, muitas vezes ele não vai acreditar. Então eu senti, a partir do momento que eu construí o escritório ali no galpão, eu senti essa autoridade mudar meu jogo. Às vezes eu consegui acessos e preços que eu não tinha antes. Interessante. Olha que sacada boa, galera. Então, ó, se vista bem, fale bem, esteja num lugar... Mas, é perfumaria. Não é, cara. Não é. Isso daí faz diferença, às vezes, numa negociação que você vai ter. Sim. O ser humano julga. Julga, é verdade. A aparência conta muito. Uhum. Outra coisa, como é que se organiza a estrutura da sua empresa, os postos de trabalho? Então, você tem vários marketplaces, site próprio, loja física. Você tem uma equipe que fica pesquisando o mercado, analisando concorrência. Você tem uma pessoa que fica na expedição, quantas pessoas? Hoje na expedição, eu tenho um líder de equipe, mais 4 pessoas que trabalham com ele. Né? Esse líder é para ele que eu passo toda a informação. E aí dali para baixo, ele que toca, ele que fala delega. Quem que vai fazer o quê e tudo mais. Sobre os marketplaces, a minha expedição não precisa estar entrando em cada marketplace. Como a gente trabalha com um sistema bem bonitinho, tudo cai no mesmo ERP.
sai o picking list, eles pegam o que precisa, sai bipando, etiqueta, coisa simples, coisa fácil. No administrativo eu tenho mais um comigo ali que me ajuda, porém a gente, nesse ramo, no meu ramo, eu não preciso ficar fazendo muita pesquisa de mercado, porque são lançamentos que as marcas fazem, e aí a gente surfa ali o lançamento da marca. A marca faz um lançamento alinhado com algum influencer grande da área, e aí a gente surfa ali. Eu não preciso ficar buscando oportunidades. O que eu busco são kits que estão funcionando. Às vezes vê num concorrente que tá, pô, ele trabalhou esse kit assim, assim, assado, dá para eu trabalhar também. Agora, o produto X, o produto Y, eu só compro do fornecedor. É porque o fornecedor, ele vai fazer uma campanha, vai colocar nas mídias sociais um determinado produto, as pessoas vão procurar comprar esse produto nos marketplaces, aí você já vai estar com o produto pronto lá, é só... Exatamente, exatamente. Tanto que muitos dos fornecedores, eles já vêm com o plano de ação do lançamento antes, né? Eles já vêm com o plano ali, olha, vai lançar dia tal, horário tal, com influencer X, Y, Z, se prepare para isso. Então a gente já deixa tudo preparado, ocorreu o lançamento, um clique para subir o anúncio, e aí já começa, é instantâneo. Tá rolando a live do lançamento, você subiu o produto, já começa a cair venda. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Anunciou, vendeu na hora. Exatamente, ainda mais se tiver no full. Se pegar essa estratégia, já mandar pro full, deixar o anúncio desativado, porque não pode divulgar o produto antes do lançamento. Deixa o anúncio desativado e lançou, você já ativa no full. Fechou. Aí é só ver o dinheiro subir na notificação amarela. Bom, legal. Então, pô, na expedição, você tem um volume grande de pedidos. Você tem um líder e 4 pessoas. Isso. O líder foi promovido a líder e ele tem a responsabilidade de fazer a expedição ocorrer. Exato. Então, você otimizou todo o seu processo de comunicação. Tudo é o líder que resolve. E dali para baixo, tudo você resolve com o líder e dali para baixo é o líder que resolve. Exatamente. O cara atrasou, o cara faltou, tudo é o líder que resolve. Você não tem que ficar correndo atrás de pequenos detalhes. Exatamente. Ele que resolve tudo e traz para você. Mas isso foi uma dificuldade, viu, no início, quando a gente estava ali estruturando, até os outros, os liderados dele, né, as pessoas que estavam abaixo dele, chegavam com um problema para mim. Ô, Kaique, aconteceu isso. E eu podia resolver. Só que eu já mandava, não, resolva isso com o Renato. Ele tem que aprender. Resolva isso com ele, resolva isso com ele. E aí o pessoal foi sendo treinado dessa forma, e aí aconteceu, cara. E agora nada chega mais em mim, só chega em mim o que ele traz. O que ele aí traz. É uma coisa que ele talvez não tenha autonomia, ou ele precisa de algum tipo de ajuda, ou às vezes ele quer só uma opinião para saber se ele tá ou não no caminho certo. Exatamente, exatamente. E hoje o que eu tô tentando treinar a galera é trazer o problema junto com a solução. Não é que eu não quero saber o que tá acontecendo, eu quero saber, só não quero precisar ter que resolver. Sim. Traz pra mim o problema, mas já traz, Kaique, o problema foi esse. E a gente vai resolver assim. Ótimo, perfeito. Não é só, Kaique, esse aqui é o problema, e agora? O que eu faço? Não, eu não vejo valor nisso. Sim. Eu não vejo valor nisso. Eu acho que o grande diferencial de uma pessoa que tá empenhada em fazer a empresa crescer, tá alinhada com a cultura, porque ela realmente vai se esforçar em trazer melhorias, vai pensar em melhorias boas, e aí você consegue identificar, pô, essa pessoa sempre traz melhorias. Ali merece se apostar na pessoa. Exatamente. E nada melhor, você pega uma boa pessoa com uma boa ferramenta, cara, casou ali, não tem como não funcionar. Resolve tudo. Não tem como não funcionar. E os outros departamentos? Qual outro departamento que tá ligado ao marketplace que você teve que fazer algum tipo de melhoria, adaptação? Cara, a parte de mídia. Eu não tinha ninguém antes que fazia a parte de mídia. Eu pegava as imagens do fornecedor, já subia no anúncio e até coisa de um ano atrás funcionava. E aí, até por questão de networking, tá junto com o pessoal, eu vi que todo mundo tinha ali um designer, alguém ali que fazia as fotos, fazia os vídeos. E aí eu decidi investir, fazem mais ou menos uns 6 meses, num profissional só para isso. Isso fez total diferença. Um cara que faz o tratamento das fotos e agora clipes, cara. Tudo que sobe agora a gente sobe com clipes. Exatamente, já sobe com clipes para fazer funcionar. Ainda mais no nosso ramo, que é legal fazer clipes mostrando o acontecer, fazendo uma limpeza ali de um lugar, passando uma cera, alguma coisa. O antes e depois, ali antes e depois, faz total diferença. Então, esse é outro setor ali na empresa que eu demorei para ter e hoje com certeza eu não fico sem, que é uma pessoa responsável ali pela mídia, né, por fazer toda essa parte. E você acha que se você começasse de novo com uma operação pequena, você já investiria num profissional desse?
ou não? Porque o que eu fico pensando, num volume grande, você tem condição de pagar um cara desse. Mas e o camarada que tá começando agora? Às vezes ele não tem condição de pagar um cara desse. Exato. Não, pro cara que não tá começando, cara, não adianta eu querer contar conto de fada e contrata um aqui pra expedição, contrata um pra mídia. Não, cara, você vai fazer tudo. Você vai aprender. Não tô falando que a mídia não é importante, só que você vai aprender você a fazer a mídia. Você tem tempo também, né? Exato. Porque você tem menos pedido. menor. Exato. Sim. Você vai fazer o pacote, você vai fazer a mídia. Só não tenta fazer economia burra e demorar demais pra contratar alguém pra te ajudar. Eu, por exemplo, demorei demais. Eu contratei o meu primeiro colaborador por influência do Casonato, do Max. Ele chegou pra mim e falou, irmão, você tá fazendo economia burra. Quanto tempo você perde montando full e embalando pedido? Pô, pega um salário mínimo, paga pra um rapaz te ajudar e faz o teste. Cara, nesse primeiro mês que eu fiz isso, meu faturamento teve um aumento de 30%. Nossa. Pagou o rapaz e eu tive muito mais tempo para fazer a empresa decolar, porque eu perdia muito tempo montando full, sem etiquetadora térmica, cortando etiqueta de full. Nossa, eu perdia muito tempo, cara. E aí, com essa Por isso que você ia dormir 3 horas da manhã. Exato. Então, assim, não tô falando que você tem que começar contratando todo mundo, não, mas não demora demais para contratar. Na hora que viu ali que o que tá faltando é o operacional sair da sua mão para você fazer o que tem que fazer para crescer, contratar alguém para te ajudar. O que você acha que é? Imagino que seja a embalagem, montagem de full, etiquetagem, despachar o produto. A expedição seria a primeira coisa que pode ser terceirizada? Pode ser delegada? Com certeza, porque eu acho que ali é o mais braçal, né? É o mais simples de fazer. E às vezes, dali, você tira o profissional para as outras áreas. Eu gosto de fazer muito isso lá dentro. O cara entrou ali numa atividade, desempenhou um bom papel, pô, vamos jogar ele para uma outra atividade ali. Ah, ele quer ficar ali? Vamos treinar ele para ele conseguir liderar bem alguém que vai estar abaixo dele, né? E alinhado a isso, uma boa remuneração, né? Porque elogio da boca para fora não paga a conta. Sim. Você quer deixar a sua equipe motivada, elogie monetariamente, que esse é o melhor elogio que tem. Exatamente. E a pessoa vai se sentir motivada também, só que a pessoa tem que fazer por merecer também. Então, eu imagino que, assim como o que eu ouço da maioria, nem todo mundo quer dar o sangue pela empresa. Você também enfrenta esse tipo de problema lá de vez em quando? Com certeza, só que assim, quando a gente identifica, acho que até não é uma palavra legal, não é nem maçã podre, né? Quando a gente identifica uma peça que não tá na melhor performance, não tá na energia do resto, a própria equipe sente isso. Então já aconteceu lá da equipe vir falar, pô, Kaique, o pessoal tá, o rapaz tal lá, ele não tá desempenhando um bom papel, porque como eu premio, se um puxar para baixo, vai ruim para todo mundo. Sim. Entendeu? Então eu tento manter toda a equipe na mesma energia. Eu vejo que um ali não tá desempenhando um bom papel, a gente já ou dá uma oportunidade de melhoria para ele, ou então, infelizmente... promove ele pro mercado de trabalho. Exatamente. Troca, porque fazer o quê? E eu costumo, até para facilitar esse processo, dou até uma dica, pessoal. Eu contrato estagiário, cara. Eu contrato estagiário. Vai formando. O estagiário ficou lá... Teve estagiário meu que não ficou como estagiário um mês. Já efetivou, porque o estagiário, para mim ali, no meu caso, como que eu faço estagiário? Estagiário é o jeito mais fácil de você ver se o cara serve para a função ali, se ele é bom para a empresa, se a empresa é boa para ele também, porque é uma faca de dois gumes, né? E é muito mais fácil você trocar um estagiário do que um CLT, né? Então, para mim, o estagiário é como se fosse um treinamento. Ele entra como estagiário, se desempenhou um bom papel, já é efetivado. Ah, Kaique, para funções mais complexas, eu tento trazer alguém já de dentro da operação. Você tenta promover alguém, formar alguém e quem merece estar lá. Exato. E aí, bom, uma vaga mais complexa, ela não nasce da noite para o dia. Você começa a identificar uma lacuna, uma oportunidade, e aí o bom líder, o bom proprietário começa a já treinar uma pessoa mirando aquela vaga ali da frente. Exatamente. É assim que a gente tenta desenvolver lá. Legal. Cara, muito bom. Esse episódio é um episódio diferente do que o pessoal está acostumado aqui. Um episódio trazendo um pouco da realidade, dos bastidores de quem vive uma operação grande, que enfrenta outros problemas. E muito obrigado, Kaique, por compartilhar com a gente um pouco do seu dia a dia, um pouco da sua operação. Pô, é importante
quem tá começando agora saber que, pô, vai enfrentar problema, vai enfrentar desafio, dificuldade, mas, cara, é uma questão de resiliência. É só fazer certo e vai dar certo. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui expondo um pouco da experiência, um pouco da história do que se passou, para que outras pessoas vejam também, cara, que não é fácil, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Hoje a gente tem muita informação aí no mercado, cara. Tem o que mais tem é podcast como esse, Instagram de pessoas que estão da área, vídeos, cursos e mentorias disponíveis aí. Então é só correr atrás, não tem segredo. Não precisa ser nenhum expert, só tem que ter vontade, cara. É isso aí. Bom, você que acompanhou esse episódio agora, vou te deixar aí uma dica. Assiste o episódio de novo, se você não anotou. Anota vários insights e coloca, quero aplicar este insight. Cria uma lista de prioridade, fala, quero aplicar este primeiro, depois esse. Mas não só coloca a prioridade, coloca uma data. Quero aplicar este insight até essa data. Quero aplicar esse outro até essa data. E faça um compromisso consigo mesmo. Faça um compromisso e fala, eu quero realizar todos esses insights aqui até o final do ano. Ou até data tal, para você se comprometer. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, pô, quero fazer isso, mas o dia a dia atropela a gente e não dá tempo a gente fazer muita coisa. Aí vira um obeso mental, absorve, não aplica nada. Pois é. É isso aí. Então, espero que você tenha gostado do episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Tchau, tchau.